Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O intuito que eu tenho de trazer essa mensagem é aproveitando o início do ano para que possamos focar e concentrar este ano que começa em serviço ao nosso Deus. Eu quero hoje falar sobre como ser um servo do Senhor a partir do exemplo de Esdras, especificamente do versículo 10 de Esdras capítulo 7. Esdras era um servo de Deus, e todo crente deve e pode ser também um servo de Deus. Ser um servo de Deus não requer um chamado. Ah, pastor, que Deus não chamou. Ser um servo não requer um chamado. Pode haver um chamado específico em alguma área a servir, mas o servir não é algo que se deve esperar um chamado. É uma responsabilidade, é um privilégio o crente ser um servo de Deus. Deus, como eu falei, pode ter um chamado específico de como você e eu devemos servi-lo. E tal chamado ele é dado para quem já está servindo sem ser específico. Vou dar um exemplo. Hoje, eu tenho aí, vai fazer 32 anos que eu fui salvo. E hoje, e pelos últimos 19, 20 anos, eu sirvo na capacidade como pastor. Mas os meus primeiros 10, 11 anos, quando eu não era pastor, eu servia a Deus em várias funções, de várias formas, de várias maneiras. Então Deus pode ter um chamado específico, mas Deus só faz o chamado específico para quem já está o servindo, quem já está laboreando por Ele. Deus não vai trazer um chamado específico para quem está de braços cruzados, sentado no banco da igreja, fazendo nada. Então, quando nós estamos servindo a Deus, em qualquer capacidade, Deus pode trazer um chamado específico. Não é um prêmio ser chamado para ser pastor, não é uma espécie de, eu vou chamar o pastor Roberto para ser pastor, porque ele é o cara. Não, eu sou igual a vocês, eu não sou melhor do que ninguém. É um chamado que Deus tinha para mim. Mas não quer dizer que eu sou melhor do que você. Como pastor, eu devo ser um exemplo, devo ser mais maduro, conhecer a palavra mais do que você, obviamente. Mas não quer dizer que eu, por si, eu em pessoa, sou uma pessoa melhor ou pior do que ninguém. Mas Deus chama especificamente para aquele que o serve de forma geral, quem está ocupado. Deus nunca chama o ocioso. Deus chama o ocupado. O nome Esdras, o significado do nome Esdras significa ajuda, o auxílio. E todo servo de Deus, ele é uma ajuda aos irmãos e também aos perdidos. Mas um servo de Deus, ele deve ser uma ajuda. Então, se você não está sendo uma ajuda para os irmãos ou para os não irmãos, dificilmente Deus vai lhe chamar numa capacidade mais específica. Mas todo servo, ele deve ser uma ajuda. E Esdras é um bom exemplo de um servo, e Esdras é um bom exemplo de um ajudador. Eu espero aqui que todos nós queiramos servir a Deus e estamos buscando servir a Deus. De formas diferentes, certamente. Existe uma diversidade de formas de servir, assim como há uma diversidade de dons e habilidades que Deus compartilha entre a igreja para que seja beneficial para todo o corpo, para a eficácia do corpo. Mas vamos ver o que podemos aprender esta noite, especificamente de Esdras, o servo do Senhor. Olha comigo no versículo 10 que nós lemos, onde diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração. Primeira coisa que podemos saber de Esdras, que devemos exemplar ou emular em nossas vidas, é que Esdras preparou o coração. Se você quer ser um servo de Deus, você precisa preparar o seu coração. Porque Esdras tinha preparado o seu coração. O segredo de qualquer vitória é a preparação.
O segredo de qualquer êxito é a preparação. Preparação é a metade do caminho andado. E Esdras preparou o seu coração. Sem preparação, ninguém faz grandes coisas em área nenhuma. No trabalho, academicamente, profissionalmente, nos esportes, na família, servindo a Deus, nada. Preparação. Preparação é rei. Nós podemos preparar o coração esvaziando-o, limpando-o das coisas do mundo. Tire o mundo do seu coração. Quando você foi salvo, o mundo já estava no seu coração. Claro. Quando eu fui salvo aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade tinha muita coisa do mundo no meu coração. E eu precisei preparar meu coração. Eu precisei limpar o meu coração. Eu precisei purificar o meu coração. Eu já compartilhei isso, mas eu tomei uma decisão a mesma noite que eu fui salvo. Eu não era salvo faziam horas. Horas, questão de horas, 2, 3 horas depois que eu fui salvo. Eu lembro claramente, eu cheguei em casa, eu sentei, eu falei, Deus, tire, limpe do meu coração tudo aquilo que está lá dentro. Eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu não quero os meus pré-conceitos, as minhas pré-ideias. Eu quero passar um pano em branco e eu quero que o Senhor escreva nesse quadro. O Senhor me ensine, o Senhor preencha. Temos que preparar o nosso coração, tirando o mundo e as coisas mundanas do coração. Se nós não tirarmos o mundo do coração, lá ele fica. E acredite, o mundo já está no coração. E todo mundo que é salvo, todo mundo que é salvo, o mundo já estava no seu coração. Claro. Claro. Não havia o Espírito Santo guardando, trazendo convicção. Como que não ia estar o mundo lá dentro? Claro que não estava lá dentro. E se não houver um esforço dedicado, específico, para tirar, limpar, expurgar o mundo do nosso coração, o mundo fica no nosso coração. E vai sempre ser uma pedra de tropeço, um laço, uma armadilha, que vai sempre nos tirar dos caminhos do Senhor. Então precisa tirar, tem que preparar o coração. Assim como se prepara um campo para o plantio, você tira os troncos de árvore, você tira as pedras, você tira as ervas daninhas, e você prepara o campo, você aduba, você abre, você areja o campo. É preparo do campo, você precisa preparar o seu coração. E se você não preparar o seu coração, nunca será um servo que deveria ser a Deus. Nunca, jamais. E Esdras, está escrito aqui no versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração. O mundo e o pecado vão nos afastar de Deus, ou vice-versa. Ou Deus vai nos afastar do mundo e do pecado. É uma escala muito simples. Quanto mais perto chegamos a Deus, mais distante fica o mundo, mais distante fica o pecado. Nós nunca vamos estar 100% livres do pecado ou do mundo. Por quê? Porque estamos no mundo. Mas só por causa disso não é motivo para entregar a toalha, chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca e dizer, bom, se eu não posso ser 100% livre do mundo e do pecado, então eu desisto. Não faça isso. Nós seremos livres do mundo e do pecado ou quando nós morrermos nesse corpo e vamos estar com Jesus, ou quando Jesus vier nos buscar, quando esse corpo será transformado e sermos levados para Jesus. Até uma dessas duas ocasiões, nós sempre estaremos neste mundo e lutando com o pecado. E se nós não tirarmos o mundo e o pecado do nosso coração, nós vamos ter dificuldade e mantemos pertos e juntos ao nosso Deus. Prepare então o seu coração. Eis o motivo que afasta ou mantém afastado tantos crentes de Deus. A impureza, mundanismo no nosso coração. Tiago fala isso no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Gente, isso não foi escrito para o mundo, isso foi escrito para crentes. Inclusive para mim e para você. Então, a gente já chega a Deus, Deus já chega a nós, há uma purificação
Como eu falei recentemente, do coração e das mãos, ou seja, das intenções e das ações. O coração fala as intenções, as mãos falam as nossas ações. Ao chegarmos a Deus, haverá uma purificação e limpeza do nosso coração, da nossa intenção e das nossas ações. E Esdras preparou o seu coração, como na palavra de Deus. Se você olhar no versículo 6 de Esdras 7, nós lemos o versículo 10, volte rapidinho para o versículo 6, onde fala assim: este Esdras subiu da Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Esdras se preparou na palavra de Deus, ele era hábil na lei de Moisés. Entenda uma coisa, naquela época, hoje nós temos a Bíblia, completa, perfeita, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis, mas está aqui, está completa. Aquilo que é perfeito, de 1 Coríntios 7, capítulo 13, 1 Coríntios 13, quando aquilo que é perfeito, pronto, isso que é perfeito, já veio. Esdras não tinha, sabe qual era a totalidade da Bíblia que havia naquela época na terra? A lei de Moisés. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, é o que eles tinham. Mas nós temos muito mais. Mas note como Esdras se preparou sendo hábil na lei de Moisés. Esdras, ele era um escriba, e ele foi chamado especificamente da Babilônia, nós lemos aqui, e este Esdras subiu da Babilônia. Que Babilônia? O povo tinha sido levado em exílio à Babilônia. E Artaxerxes, o imperador, liberou vários grupos para ir voltar para Israel. Entre eles voltou Neemias, e entre eles voltou Esdras. E Esdras voltou com a missão específica de restabelecer as doutrinas e as leis de Deus em Jerusalém. Mas ele era um escriba. E ele se preparou, a parte dele, ele era hábil na lei de Moisés. Você acha que um dia ele estava andando, caiu uma pedra na cabeça dele e ele, ok, agora eu sou hábil na lei de Moisés? Claro que não. Ele estudou, ele se esforçou, ele se preparou. E note que ao passo que Esdras se preparou em ser hábil na lei de Moisés, a segunda metade do versículo 6 diz assim: e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O rei era Artaxerxes, o rei, o imperador da Babilônia. Então, Esdras se preparou na palavra de Deus, e tudo quanto lhe precisava, que ele não tinha como fazer, Deus tocou o coração do rei Artaxerxes para suprir tudo o que ele precisava. Quando nós nos preparamos na melhor habilidade possível, Deus prepara aquilo que está fora do nosso controle. Mas muitas vezes o ser humano é assim: não, eu quero que Deus faça, aí eu faço a minha parte. Deus fala: não. Você faça a sua parte e eu faço o resto. Ele falou para Moisés: Moisés, quando a planta do seu pé tocar na água, eu vou abrir o mar vermelho. Não, faz isso, Deus. Abre o mar vermelho que eu... Não, Moisés. Você primeiro estende o seu pé. E quando a planta do seu pé, a sola do seu pé encostar na água, nem um instante antes, eu vou abrir o mar vermelho. E você vai atravessar, você e os 3 milhões de judeus e todos os animais a seco. Mas primeiro, dê o primeiro passo. Esdras foi enviado de volta para restabelecer a lei de Deus em Jerusalém. Neemias foi para reconstruir. Esdras foi para restabelecer. E ele se preparou, sendo hábil na lei de Moisés. E o resto que ele precisava, Deus tocou no coração do rei para suprir tudo o que ele queria. É indispensável para o servo de Deus ter preparado o seu coração na palavra de Deus. Ser hábil na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, outro grande servo de Deus, seu filho na fé.
Ele falou para Timóteo assim no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, seja hábil na palavra da verdade, maneje bem. Hábil, manejar bem é a mesma coisa, são sinônimos. Esdras era hábil na palavra de Deus, e Paulo instigou Timóteo a ser alguém que maneja bem a palavra de Deus. Quer ser um servo, quer que Deus supra as suas necessidades, seja hábil, maneje bem, conheça a palavra da verdade. E o resto Deus faz. Eu já falei isso muitas vezes, geralmente ri de mim. E se eu pegar alguém rindo, essa mensagem vai durar umas 3 horas, então estou avisando. Um sorriso sequer, se eu pegar um sorriso. Gente, por natureza, sou extremamente tímido. Não, pastor, você fica em pé toda semana. Gente, por natureza eu sou tímido, eu quero entrar no buraco, me deixar quieto lá. Não quero. Essa é a minha natureza. Eu estou vendo rindo, Vitória, você riu? Tá? Safira, você riu? Tá? Vou acrescentar mais meia hora por conta delas, estou brincando. Eu falo sério, por natureza. Mas Deus supriu essa minha falha, se podemos chamar disso, quando nós nos preparamos. Deus supre o resto. Eu já contei a história como essa igreja veio acontecer, a igreja da Som vai acontecer, e tantas outras coisas vão acontecer. Deus supre. Quando a gente chega no final da nossa corda, Deus está lá com a mão para segurar e levar a gente adiante. Mas muita gente não quer chegar no final da corda. Eles querem ficar lá em cima. Não, Deus, eu quero ver tua mão, Deus. Deus fala, confia em mim, venha. Mas está acabando a corda. Está acabando, mas não acabou. Quando acabar a corda, aí é que a mão de Deus vem. Nunca falha. Nunca me falhou, nunca falhou ninguém. Me mostre um personagem na Bíblia que Deus falhou. Não tem. Não tem. Vamos preparar os nossos corações, porque Esdras preparou o seu coração. Segunda coisa que podemos ver sobre como ser um servo do Senhor, aqui de Esdras, versículo 10. Porque o Senhor tinha preparado, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Sim, ele preparou o seu coração, sim, preparou na lei de Moisés, na palavra de Deus, mas porque ele buscou, ele foi atrás. Note a palavra para. Preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Sabe por que muita gente não busca a lei do Senhor? Eles não preparam o seu coração. Eles não tiram, como disse o mundo, não tiram os seus sonhos, seus desejos, seus anseios, os seus planos. Não tiram. O coração está cheio deles mesmos. Eles não preparam o coração para buscar a lei do Senhor. Se não buscarmos a lei do Senhor, nós nunca vamos ser hábeis e nem vamos manejar a palavra de Deus. Temos que buscar. Buscar faz parte da nossa responsabilidade. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pastor, mas Deus não é onipresente? Ele não está em todo canto? Como é que ele vai estar longe? Isso aqui não está falando de Deus estar longe, de nós estarmos longe. Deus nunca está longe. A Bíblia fala, você pode ser a mais profunda das profundezas do mar, subir a mais alta, topo da mais alta montanha. Quem vai estar lá? Deus vai estar lá. Aqui não está falando sobre Deus estar longe ou perto da gente. É a gente estar longe ou perto de Deus. Especificamente o nosso coração. Ficamos tão cheios com as nossas responsabilidades. Nem sempre são coisas fúteis e bobas, mas temos responsabilidades, trabalho, contas a pagar, coisas a fazer, situações a cuidar, problemas a resolver. Eu sei disso, eu entendo isso. Mas nunca deixe chegar a tal ponto que você expulse e exclui Deus
E você se distancia de Deus e se esfria. Porque você nunca vai ser um servo de Deus, se assim o fizer. Se não buscarmos a vontade de Deus, nós nunca acharemos. Nunca acharemos. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você faz isso. Você busca a vontade de Deus para a sua vida. Não, pastor, a minha vida tá boazinha. Está do jeito que eu quero. Sim, mas está do jeito que Deus quer. Não, mas eu estou satisfeito. Está satisfeito? Que bom. Deus está satisfeito? Já se perguntou isso? Se Deus está satisfeito com a sua vida? Nós só temos uma vida, gente. Uma vida. E eu não estou dizendo aqui que Deus quer que você revire sua vida ponta cabeça, largue tudo e vai ser missionário lá na Papua Nova Guiné, do meio do Pacífico. Talvez seja. Provavelmente não. Porque são ilhas pequenininhas. Se todo mundo for para lá, vai afundar, talvez. Tanta gente vai ficar. Mas você busca a vontade de Deus? Você se interessa? Não, eu estou esperando Deus me dizer. Busque. Peça. Bata. Seja proativo. Se você não conhece a vontade de Deus, é porque você não está, ou não o buscou, ou não o bastante. Pastor, eu passei 2 dias no ano passado pedindo a Deus, ele não respondeu, desisti. 2 dias. Muitos temem achar a vontade de Deus para suas vidas e se escondem atrás do eu não sei. Eu não sei ou eu não quero saber? A vontade de Deus para a sua vida não deve ser algo que você foge. Romanos 12, versículo 2 fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não parece uma coisa ruim. Boa, perfeita e agradável. Agradável a quem? A você e eu. A vontade de Deus vai lhe ser agradável. Deus vai colocar um desejo no seu coração que você não vai ser contente ou feliz se você não estiver fazendo o que Ele quer que você faça. Não é fantástico isso? Ninguém nunca vai servir a Deus contra a vontade dele, porque quando você se rende e busca e prepara o seu coração, você vai querer fazer a vontade de Deus, e ai de você se você não fizer. Simples assim. Com receio ou não, faça a vontade de Deus. Você nunca vai perder. Nunca vai perder. Olha comigo ainda no versículo 10. Esdras, outra forma de você ser um servo de Deus, Esdras cumpriu a vontade de Deus. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para o quê? Cumpri-la. Tem muita gente, tem muito crente que quer saber a vontade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus, eu quero saber a palavra de Deus, eu quero saber, mas não cumpre. Eu só quero saber. Mas vai obedecer? Não. Vai cumprir? Não, eu só quero saber. Isso é tolice, é loucura. E muita gente reclama, é que eu não sei a palavra de Deus, eu não conheço. Não conhece porque não quer. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade. O Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo é o ensinador, o instrutor. Ele quer nos ensinar. E se você é salvo e o Espírito Santo habita em você, você tem um professor, um pedagogo, que vem de pedagógico. Você tem um professor que habita 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano no seu coração, e ele quer lhe levar a toda a verdade, ele quer lhe convencer do pecado e do juízo. Mas eu não sei. Algo está errado, gente. Algo está errado. Você quer conhecer a palavra de Deus? Quero. Para quê? É para cumpri-la, porque Esdras fez tudo isso para cumpri-la, para obedecer. O que Deus quer que eu faça? É isso, vou fazer. E se nós não obedecemos nas coisas mínimas, tipo, ler a Bíblia, orar, evangelizar, vir para o culto, tudo isso, gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Isso é
Não é nem feijão com arroz. Isso é o leite, é o mingau. Se nós não estamos dispostos a seguir no mínimo, Jesus falou, se não és fiel no mínimo, não vai ser fiel no muito. Esdras buscou a vontade de Deus para cumpri-la. A sua meta, o seu desejo é obedecer, submeter, e não apenas para satisfazer uma curiosidade, para ver se vai gostar ou não, para ver se é algo que você concorda. Não. Esdras buscou a lei do Senhor para cumpri-la. Doa quem doer, custe o que custar, leve aonde for, eu vou cumprir a vontade de Deus. Isso é um servo. Isso é um servo. Última coisa esta noite, olha no versículo 10 ainda mais uma vez. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. E outra coisa, para o quê? Para ensinar. Para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras não só buscou e seguiu a vontade de Deus, mas ele ensinou. Ele ensinou. Note a progressão. Esdras se preparou, Esdras buscou, Esdras cumpriu, e agora ele está fazendo o quê? Ensinando. Se replicando. Se replicando. Se reproduzindo espiritualmente. É isso que devemos fazer. Nos reproduzirmos. Eu tenho muita alegria de um certo irmão, o irmão Omar. O irmão Omar, eu levei ele a Cristo em 2001. Eu estava evangelizando a irmã Simone, encontramos Omar, a sua esposa. Omar era de Angola, mas de origem portuguesa, mas nascido e criado em Angola. Sua esposa era brasileira, do Rio de Janeiro. Tinham 2 filhas. Encontramos ele evangelizando no parque, levei ele a Cristo. Só conversar, ele falava português, claro. Levei ele a Cristo. Isso foi no sábado. Domingo ele foi para a igreja. Ficou na igreja, foi batizado. Hoje Omar é capelão. Se formou teologia, é capelão em um hospital em Londres. Sabe o que é isso? É replicar. Existem outros casos, talvez esse é o que mais me vem à mente. E existem outros casos que talvez eu nunca vou saber nessa vida o que foi que deu. Mas o segredo é isso, quando você segue e descobre a vontade de Deus, você agora tem que ensinar, replicar. Começa em casa, com seus filhos ou filhas. Na sua família, talvez, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas. No trabalho, na escola, na igreja. Mas você vai ensinar. Você não faz tudo isso simplesmente para botar um crachá aqui. Eu sou o cara. Servo do Senhor. Aqui, servo do Senhor. Respeito o servo do Senhor. Para ensinar. Para se replicar. Passar adiante. Esse é o alvo, é a meta do servo, mas para chegar lá, você tem que passar primeiro pela preparação, pelo buscar, pelo cumprir. Ah, não, pastor, eu quero ensinar. Vai ensinar o quê? Se você não se preparou, como é que você vai ensinar alguém a se preparar? Se você não buscou, como é que você vai ensinar alguém a buscar? Se você não obedeceu, se você não seguiu, como é que você vai ensinar alguém a buscar e servir? Você não vai. A meta do servo. O resultado é ensinar adiante. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Crente que não dá fruto, existe, de monte, mas não é discípulo, não é servo. Não procurou bastante, não obedeceu bastante, não cumpriu bastante. Tem que reproduzir, tem que dar fruto. Botanicamente falando, o que qualifica uma fruta é que precisa haver uma semente. Por isso que uma banana não é fruta. Por quê? A semente não está lá, então não é fruta. Banana não é fruta. Tem que ter uma semente. Abacate é uma fruta, porque o caroço é desse tamanho. Uva é fruta. Por quê? Tem semente. Laranja é fruta. Para dar fruto, para ser fruta, precisa haver semente. A função da fruta é espalhar a semente. Por isso que a fruta é colorida, é cheirosa, é saborosa. Para quê? Para os animais comerem e espalharem, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas espalharem as sementes por mundo afora. Essa é a nossa função, espalhar, passar adiante, replicar, dar fruto, frutificar. E a nossa vida a serviço de Deus é assim. É ter um efeito contagiante de espalhar a palavra de Deus, o amor de Deus, as verdades de Deus. E foi assim que Esdras fez. Esdras, o servo do Senhor. Esdras, cujo nome significa ajuda. O servo, ele ajuda. A função do servo é ajudar. A quê? A preparar o coração. A buscar a palavra de Deus. A seguir a palavra de Deus. Encorajar, ser um exemplo, mostrar o caminho. Ajudar. Se você não quer ajudar, você nunca vai ser um servo de nada. Ser servo de Deus não é opção para o crente. Como eu disse, não é um chamado, é um dever. É um dever. É uma obrigação. É um privilégio ser um servo de Deus. E devemos seguir a receita de Esdras para sermos servos que Deus quer que sejamos. Então vamos sim preparar o coração. Vamos sim buscar a verdade. Vamos sim cumprir a sua verdade. E vamos então ensinar aos outros a fazer o mesmo.